Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana Minardi. Hoje nós vamos começar a aula sobre replicação do DNA. Nós então começamos hoje a olhar para esse fluxo de informação dentro da célula. E esse fluxo que se inicia então no DNA, que é aquele, como nós vimos, que contém a informação para desenvolver um organismo. E pensando então na multiplicação desses organismos, nós começamos aqui a olhar para a replicação, né? Fazer esse DNA se duplicar. Então, replicação ou duplicação do DNA seriam sinônimos. E quando a célula começa a se dividir. Na sequência, nós vamos ter a transcrição para um RNA e depois esse RNA sendo traduzido em proteínas para ter então a informação que vai executar diversas funções na célula. Porém, nós sabemos também que não só, né, essa única via existe. O DNA ele pode ser também transcrito a partir de um RNA utilizando uma forma de transcrição reversa e algumas proteínas e alguns organismos que têm essa função. E assim como o RNA, hoje nós sabemos que existem alguns organismos, né, como o vírus, por exemplo, que conseguem replicar esse RNA e utilizando isso outras maquinarias da célula. Portanto, não é uma via única, porém essa via, né, do DNA, RNA e proteína é de certa forma como a gente começa estudando esses fenômenos. E hoje nós também sabemos que essa duplicação que ocorre em células, né, essa célula se dividir em duas células filhas, ela é bastante similar em diversos organismos. Por quê? Porque diversos desses complexos proteicos que fazem a replicação, eles são conservados nos diferentes organismos, seja ele por função, né, executando a mesma função, ou tendo uma estrutura bastante similar. E essas características são essenciais à replicação, e elas são bastante semelhantes entre procariotos aqui e eucariotos aqui. E nós vamos olhar um pouco hoje para algumas dessas funções e similaridades ou diferenças. Lembrando que em procariotos essa replicação então vai acontecer no citoplasma, onde o DNA então vai ser duplicado para a célula se dividir. E esse DNA em procariotos é normalmente circular, e essa separação então vai gerar duas células que são geneticamente idênticas àquela uma que começou. A mesma coisa vai acontecer nos eucariotos, mas como nós já vimos em aulas anteriores, o DNA em eucariotos ele está contido dentro de um núcleo, né, inserido nesse núcleo, que é onde então vai ocorrer essa duplicação dos cromossomos. Aqui nós não temos cromossomos circulares, e aí essa separação, então, gerando novamente duas células que são geneticamente idênticas àquela que se iniciou. A replicação, então, ela ocorre dentro de uma fase do ciclo celular que é conhecido como intérfase ou interfase, que é uma fase bastante longa, né? A maior fase de maior duração durante o ciclo celular, que nós veremos mais para frente em detalhes o ciclo. E ele precede a mitose, que é realmente quando a célula vai se dividir. Nós temos aqui do lado, né, essas células, então aqui uma célula, o núcleo, né, mostrando o DNA em si, do núcleo de uma célula em intérfase, aqui redondinhos, e a célula em divisão, já aqui separando seus cromossomos, e aqui um desenho representando as mesmas células. E então, essa intérfase, ela se inicia numa fase G1, que é quando começa a divisão celular, e termina logo antes de começar a síntese do DNA. Nessa fase tem um aumento da síntese de proteínas, por exemplo, que serão necessárias durante a replicação. A fase S é onde acontece realmente a replicação, então é nessa fase que nós estaremos hoje, durante a aula de hoje, e ela tem esse compromisso de enviar informações genéticas para a célula filha, ser idêntica à célula mãe. E a fase G2, então, que vai acontecer a duplicação dos centríolos para permitir, então, que se inicie a fase de mitose.
Na interfase, então, como a gente percebe, existe uma intensa atividade metabólica que é necessário para a célula executar suas funções normais, inclusive essa de se preparar para se dividir. E a duplicação, ou como ocorreria essa cópia exata do material genético, foi pensado a partir da compreensão da estrutura do DNA, já lá por Watson e Crick, em 1953. Se nós sabemos então essa estrutura e temos os nucleotídeos que são pareados entre si, e eles sempre são os mesmos pares, nós já conhecemos quais são esses pares, e eles formam essa estrutura. Se nós sabemos um lado da fita, esse lado pode descrever o que está presente na fita complementar. E, portanto, um filamento de DNA, aqui representado pelo filamento original em verde, nós temos como pensar que ele seja, então, um molde para a formação de um filamento novo, né? É só abrir essa fita que é dupla e cada fita dupla vai ser o molde para a formação de novas fitas duplas que vão então se formando aqui. O DNA é então um molde de si mesmo, como nós estamos vendo. Uma dupla hélice, ou essas dupla fitas, elas contêm essas sequências de nucleotídeos A, T, C e G, que são então complementares entre uma fita e outra e antiparalelas. E o que significa ser antiparalelo? Uma fita vai seguir na direção 5' fosfato do nucleotídeo para a região 3' OH, né? Então sempre 3' OH da desoxirribose. E a outra fita, que vai estar antiparalela, ela vai estar então da região 5' fosfato até a região 3' OH. E essa dupla hélice de DNA parental, ela vai ser então a fita molde para a nova fita que vai se formar. E essa nova fita, ela vai estar sendo formada também de forma complementar e antiparalela. Então, o posicionamento de cada nucleotídeo que vai sendo incorporado a essa nova fita em formação vai estar sempre seguindo esses moldes e esse padrão. E quando nós estudamos, então, a replicação, nós sempre olhamos para essa fita parental, que é o molde, e olhamos para essa fita nova formada, então, que é a fita que nós estamos replicando ou duplicando de ambos os lados da fita parental. E todas as células, né, elas têm sequências de DNA que são mantidas com altíssima fidelidade. E aqui eu coloquei alguns números para vocês, que as taxas de mutações, né, diversas, são por volta de um nucleotídeo a cada 10 a 10 para cada replicação. E isso a gente ainda passa por diversos sistemas de reparo e que vão impedir que essas mutações vão para frente. Em humanos, isso vai gerar, né, isso a cada 3,2 a 10 a nona nucleotídeos, você vai ter a inserção de um nucleotídeo que poderia ser errado. E pequenas diferenças não necessariamente geram mutações. Elas são necessárias, por exemplo, quando a gente fala sobre variações entre os indivíduos da mesma espécie. Então, uma mesma região de um gene, de uma proteína, ele poderá ter diferenças entre os indivíduos. E da mesma forma que ao longo do tempo, isso é o que separa uma espécie da outra. Então, a gente olhar para essa cópia fiel é importante nesse momento. E essa replicação é semi-conservativa. Então, o que a gente tem? A gente estava falando aqui, repetindo novamente, né? A fita parental possui uma sequência e a fita de replicação do DNA vai continuar com uma fita parental e adicionar novos nucleotídeos, né? O T, o G, o C, o T, o A aqui, né? Formando então uma fita híbrida, vamos dizer, que é uma fita que contém uma parte que já veio da fita parental e uma fita nova. E essa replicação ser semi-conservativa foi um consenso estudando então a molécula de DNA. Existiram diversos modelos, né, diversas hipóteses que geraram esses modelos. E o semi-conservativo, que é esse de moléculas híbridas, então uma formada pelo DNA parental
com a síntese de uma fita filha, né, uma nova fita. O modelo dispersivo, quando cada DNA filho ele seria então uma mistura da fita parental já pronta com um pouco de DNA recém-sintetizado. E um modelo conservativo, quando a molécula parental ela fica intacta, ela só é usada para fazer o molde, como molde, totalmente copiada, mas aquelas duas fitas elas saem e se juntam depois. E como isso? E essas hipóteses, então, elas foram testadas pelos experimentos de Mendelssohn e Stahl na bactéria E. coli. Algumas bactérias, então, cresceram em meio leve e outras em meio pesado. Que esse leve e pesado são nucleotídeos que contêm isótopos que são mais leves ou mais pesados. E esse leve ou pesado, numa força centrífuga, ele mostra uma separação diferente. Então, os mais pesados vão mais para o fundo do tubo, enquanto os mais leves ficam logo no início. Então, essas moléculas leves vão ser representadas aqui em azul claro e as moléculas pesadas em azul escuro. E esse experimento, então, ele se iniciou com todas as moléculas no meio pesado. E aí, colocando essas bactérias todas para crescer daí num meio leve somente, então aquelas bactérias que já tinham o seu DNA incorporado só com os isótopos pesados, cresceram em meio leve, ou seja, que aqui o nutritivo só tinha o isótopo leve, e eles viram então que as moléculas de DNA elas tinham um peso intermediário, então estava entre o pesado e o leve que eles tinham observado antes. E eliminou assim aquela ideia de um modelo totalmente conservativo. Por quê? Senão era para ter um pouco de cada, né, nos dois lados. Mas não. E aí, continuando esse experimento para uma segunda geração de bactérias, eles viram que mais e mais as fitas ficavam mais leves, né? Então, por quê? Porque mais DNA era incorporado, então não se mantinha essa ideia de que ele ficava misturado, e sim que somente as fitas deveriam ser uma nova e uma recém-sintetizada. E como que a gente olha isso? Cada evento, né, da replicação, ele vai gerar novas duas fitas de DNA, enquanto mantém aquela anterior como molde. Ou seja, aqui a gente vê por cores, né? Aqui começando laranja, aí as novas são as vermelhas, porém aqui, nesse momento, a gente tem essas como parentais já. E aí as verdes é que são as novas. E aí essas aqui são as parentais. E azuis aqui são as novas. Então você vê sempre que isso vai se passando de geração para geração. E as fitas originais, elas seguem, então, por diversas dessas gerações celulares que surgem. E o que nós sabemos até aqui sobre essa replicação do DNA é que ela é semiconservativa, que ocorre quando desoxirribonucleotídeos que estão livres ali são posicionados sobre uma cadeia polinucleotídica que serve como molde e então unidos por uma maquinaria enzimática, que forma essa nova dupla hélice que tem uma alta fidelidade. Mas onde começa? Né? São perguntas que a gente vai começar a responder agora. Qual é a direção dessa replicação? Quem que são esses componentes necessários? Qual é essa maquinaria enzimática? E olhando então para como começa a replicação, que nós chamamos aqui de origem da replicação. Ele é o início de onde a dupla fita se abre, ou seja, onde as pontes de hidrogênio que ligam essas duas fitas são desfeitas. A replicação ela inicia nessas regiões que têm uma sequência rica em bases A e T, porque as bases A e T têm duas pontes de hidrogênio unindo elas, em comparação com a C e a G, que tem três. E, portanto, essas regiões seriam mais fáceis de serem abertas. E esse início, nesse esquema, a gente pode ver diversos pontos sendo formados, ou seja, várias origens podem surgir ao longo do DNA. Em eucariotos isso é muito importante porque os cromossomos são bastante longos e isso acelera a replicação. Dando sequência, nós vemos então que essa origem da forquilha de replicação, ou seja, essa região onde da origem inicia a síntese de um DNA novo, ele pode acontecer
em ambas as direções. Ou seja, dependendo do lado da fita que a gente está falando, a gente vai estar agindo para um lado e dando a continuidade, ou para outro lado e dando a continuidade à síntese. Então, dentro da forquilha, nós começamos a abrir, né, bolhas. Né? Se a gente olha aqui e pensar nisso como tempo, um tempo depois, essa bolha vai ser muito maior e vai dar continuidade até elas se juntarem uma região na outra, finalizando então a replicação toda. E aqui formando, né, aqui a gente já vê eles separados, duas cópias sendo formadas. Aqui uma região que a gente vê uma microscopia eletrônica mostrando exatamente essas bolhas aqui sendo formadas, onde você tem uma forquilha para cada lado acontecendo. E a gente fala sobre forquilha de replicação, que é como nós representamos essa região de abertura da fita de DNA. Como a origem, a gente falou, ele abre como uma bolha ali dentro, a gente tem uma forquilha, né, que segue para cada lado. Nesse detalhe aqui a gente vê essa forquilha, que é uma estrutura em Y, né, pensando que é uma estrutura em Y de cada lado que está seguindo a abertura da fita. Com essa abertura, inicia a síntese de novas fitas, aqui em vermelho, e novos nucleotídeos vão sendo, então, inseridos conforme a fita vai se abrindo. Se a gente olhar, então, para procariotos, que tem o DNA circular, e aqui uma microscopia eletrônica mostrando esse DNA circular, e aqui uma representação disso, conforme a gente está vendo aqui, usando as mesmas cores, DNA parental em amarelo, DNA recém-sintetizado em vermelho, nós vemos que essa forquilha de replicação ela segue para cada um dos lados. E conforme a fita vai sendo formada, né, a nova fita vai sendo sintetizada, você vai tendo a abertura e então a completa área desse DNA circular vai ser utilizado, diferente dos eucariotos que nós tínhamos diversos pontos ali onde isso acontecia. E relembrando então que esses substratos que a gente está falando quando falando sobre replicação do DNA são os desoxirribonucleotídeos, ou DNTPs, né? Onde o D corresponde à desoxirribose e o N pode ser qualquer uma das bases adenina, timina, citosina ou guanina, que a gente vê representada aqui. A desoxirribose é caracterizada por esse hidrogênio na região 2' da pentose. Então, 1', 2', 3', 4', 5', e essas regiões 3' OH e a região 5' fosfato, elas são também super importantes, que a gente está falando bastante sobre elas, para ligação entre os nucleotídeos que vão sendo incorporados. Então, sempre lembrar de quais são essas regiões quando a gente está falando sobre as ligações. Então, vamos agora olhar para enzimas que atuam no processo de formação de uma nova fita de DNA. Iniciando com a principal delas, que é a DNA polimerase. E como o próprio nome diz aqui, ela polimeriza DNA. Elas são enzimas que são capazes de sintetizar o DNA a partir de uma fita molde. Ou seja, ela consegue copiar, trazendo novos nucleotídeos, né, os substratos DNTPs, para serem adicionados então a essa fita nova e crescente. Elas catalisam essa reação covalente, adicionando esse nucleotídeo trifosfato, né, os DNTPs, um por vez, à extremidade 3' OH livre de uma cadeia polipeptídica em formação, ou seja, elas sintetizam a fita sempre no sentido 5', 3', ou seja, esse 3' OH livre vai se ligar à região 5' fosfato de um nucleotídeo trifosfato que está chegando e vai então liberar um difosfato aqui. Ou seja, para essa formação de DNA, a gente sempre tem gasto de ATP, né? Se a gente considerar que cada um desses DNTPs poderia ser considerado um ATP que a gente está gastando. E existem, né, a necessidade dessa enzima sempre começar a partir de um 3' OH livre.
E por isso elas precisam que outra enzima forme primeiro um iniciador ou primer. E a gente vai olhar um pouquinho para essa enzima depois. Mas, olhando para as polimerases apenas, a gente sabe que existem diversas polimerases com regiões e funções bastante conservadas entre diferentes organismos. Por exemplo, aqui, a DNA polimerase 3 em bactérias é similar à DNA polimerase delta em eucariontes, e elas são enzimas que são responsáveis pela síntese inicial do DNA. Já a DNA polimerase 1 em bactérias é similar à DNA polimerase beta em eucariontes. Elas atuam na polimerização das regiões de fragmentos de Okazaki, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, diversas dessas DNA polimerases existem e estão presentes para a formação de uma nova fita de DNA. Então, olhando mais em detalhes, nós temos aqui a formação dos nucleotídeos, que entram como trifosfato de desoxirribonucleotídeos, ou os DNTPs, aqui representando os 3 fosfatos na região 5' que se ligam então à região 3' OH da cadeia já em formação nova, trazendo sempre aquele nucleotídeo que vai se encaixar com o nucleotídeo da fita molde. Nessa reação é liberado o pirofosfato. Essa quebra ela é bastante energética, como a gente sabe, e essa ligação covalente é permitida exatamente por conta da liberação dessa energia. E essa energia, então, é utilizada aqui nessa síntese. E a síntese acontece, então, sempre da região 5', crescendo pela região 3' OH. E é isso que a gente tem que sempre lembrar. Os nucleotídeos entram pela região 5' fosfato e se ligam na região crescente 3' OH da fita. Essa reação acontece, então, dentro do sítio ativo da DNA polimerase, que é responsável, então, por unir uma região onde entra o nucleotídeo, depois uma região onde acontece a síntese, e depois essa região já sintetizada é liberada para a próxima, então, ser sintetizada. E assim, essa enzima ela tem uma alta precisão, porque ela reconhece qual é o nucleotídeo que está presente e só deixa acontecer a ligação daquele nucleotídeo que é complementar àquela região, e também porque ela tem uma autocorreção, que é uma região dentro do sítio ativo, que é chamada de região de exonuclease, ou seja, se ela perceber, ela consegue checar e perceber se a ligação foi incorreta, e então desfazer essa ligação nesse sítio de exonuclease e recomeçar. Ou seja, se ela percebe uma região que foi mal pareada, ou seja, essa região vermelhinha aqui na amarelinha, que era para, na verdade, ser com uma verdinha, ela volta, remove e adiciona o que deveria ser correto aqui, que seria o azulzinho, certo? E as enzimas, então, que auxiliam a abertura da fita para que a DNA polimerase possa atuar, são as DNA helicases. A DNA helicases, elas se ligam, então, a um lado da fita e vai seguindo na direção da dupla fita em hélice, por isso helicase, ela vai desfazendo essa dupla hélice, desnaturando esse fronte aqui, a frente da forquilha de replicação. Elas se ligam à fita e se deslocam, então abrindo a dupla fita, como se fosse um zíper, né? Aquele zíper vai se desfazendo com gasto de ATP, até que ela fique totalmente separada para a ação, então, da DNA polimerase. Porém, isso, como nós lembramos, é em trechos, em diversos trechos. O deslocamento da forquilha de replicação causaria, então, um problema de enrolamento lá na frente devido à rotação da dupla hélice. Conforme a DNA helicase atua, o enovelamento logo à frente ele começa a se contorcer por conta da tensão que essa abertura aqui exerce. E conforme nós vamos vendo, como uma espiral mesmo, se a gente estivesse fazendo um fio na mão. E então atuam enzimas que são chamadas de topoisomerases.
Elas são enzimas que atuam como uma nuclease reversível. Elas vão então quebrar regiões do DNA por um certo tempo. São quebras transitórias, porque elas não acrescentam nada aqui. Então, logo em seguida, as ligações fosfodiésteres que foram quebradas, elas podem então ser reversíveis e revertidas logo em seguida, conforme essa torção é desfeita. E, portanto, tentando evitar o emaranhamento desse DNA logo à frente da forquilha. E se a gente for considerar, então, que conforme a fita dupla se abre, ela teria uma tendência a voltar a se fechar, porque sim, ela iria ter a atração de um nucleotídeo com outro, da sua base complementar. Como que a gente mantém essa fita aberta até que a DNA polimerase possa vir e fazer essa nova polimerização? Então, eles poderiam, né, se juntar, inclusive até entre eles mesmos, né, entre o próprio molde, mesmo que elas ficassem bastante separadas. E existem, então, proteínas que são ligadoras de fita simples, também são chamadas de proteínas desestabilizadoras de hélices. Elas se ligam fortemente a essa cadeia de DNA, né, que foi liberada, essa cadeia única de DNA, e de maneira cooperativa. Elas então mantêm a fita aberta e são responsáveis por não encobrir a base, então, ou seja, o molde, ou seja, ela se liga somente ao esqueleto aqui do DNA e deixando as bases livres para que a DNA polimerase reconheça essa região. E conforme a DNA polimerase vai chegando, elas vão liberando essa região do DNA. E por si só, a DNA polimerase, ela sintetizaria apenas um trechinho de DNA e logo se desligaria da cadeia de DNA, e perdendo essa força. E para isso, existem outras proteínas que se ligam e são montadas ao redor do DNA, formando então uma braçadeira deslizante ou cinta deslizante, que é onde a DNA polimerase se conecta e consegue então copiar um molde de DNA. A cinta deslizante, ela também mantém essa DNA polimerase junto do DNA sempre que ela estiver em movimento, até se encontrar com outro fragmento em dupla fita. Então, quando a própria braçadeira se encontra o fragmento na frente, né, um fragmento já pronto, ela se desliga do DNA e faz com que então a DNA polimerase também se desligue. E aí então nós vimos como os nucleotídeos são incorporados na nova fita pela DNA polimerase. Como que ocorre então assim se copiando ambas as fitas? Nós temos aqui, olhando de novo então para a origem de replicação, né? Deixa eu pegar aqui. Para a origem de replicação, as forquilhas, né, dos dois lados, né, nós temos forquilhas, que são essas regiões que estão abrindo a fita, então abrindo a fita para os dois lados, o DNA molde em laranja e o DNA recém-sintetizado em vermelho. E aí nós sabemos também que as fitas novas elas estão sendo sintetizadas sempre no sentido 5' 3' no complexo enzimático da DNA polimerase, né, sempre ali. E se nós olharmos, então, só para essa forquilha, só para um desses lados ali que a gente estava representando, nós vamos ver que nós temos uma fita que vai ficar contínua, ou seja, ela vai ser definida como fita líder em muitos textos, aqui leading strand é de fita líder, que vai então estar acontecendo do 5' para o 3', onde a DNA polimerase dessa fita, ela vai estar incorporando aqui no 3' OH. Enquanto na fita complementar deste lado, nós vamos ver que ela tem que ser contínua. Por quê? Porque a gente está abrindo essa região aqui. Então, conforme abre, então abriu aqui primeiro, nós temos a DNA polimerase sintetizando para cá, sempre incorporando novos aqui. Aí, de novo, abriu mais um pouco, ela tem essa região aqui. E esses fragmentinhos, né, exatamente porque ela chega num ponto onde ela não tem mais como incorporar nada, são chamados de fragmentos de Okazaki. E se a gente olhar para um tempo 2 aqui,
nós temos exatamente essa informação. A fita líder, ela vai ser chamada, vai ser sempre contínua, ou seja, essa é uma região nova de uma área que foi aberta aqui, uma região nova sendo feita, enquanto do outro lado a gente tem um fragmentozinho que foi feito, um outro fragmento e o que cresceu a partir dele, quando abriu mais um pouco, iniciou-se um novo fragmento. Então nós temos sempre esse DNA sendo novo, sintetizado, então essas duas regiões, uma fita líder e uma fita descontínua, lenta ou fragmentada, que é chamada então, e esses pequenos pedaços sendo formados são chamados de fragmentos de Okazaki e que são depois unidos em outro momento. Então, né, se a gente agora olha para os dois lados da bolha, como a gente estava vendo antes, isso acontece dos dois lados. Então não é que um lado sempre vai ser a fita líder e o outro lado sempre vai ser, né, uma fita aqui molde vai ser sempre líder e a outra fita sempre descontínua, não. Isso vai depender de que lado que a gente está indo. Então, para um lado, a gente vai ter aqui uma fita líder, porém, antes dela tem vários fragmentos de Okazaki. E para o outro lado, vários fragmentos de Okazaki, porém, em algum momento, ela é já uma fita líder, porque ela continua sozinha sempre naquele momento. E aí, assim, a gente vai crescendo sempre essa bolha e essa maquinaria toda consegue ir sintetizando o novo DNA. Para cada um desses trechos que nós falamos serem sintetizados pela DNA polimerase, é necessário um trecho iniciador pré-existente ali, ou como nós chamamos de primer, porque a DNA polimerase ela só atua a partir de um trecho já existente, de uma 3' OH disponível. E para disponibilizar essa região 3' OH aqui, existe então essa região chamada de primer ou iniciador, que são pequenos trechos de RNA aqui, de aproximadamente 10 nucleotídeos. Então, nós temos a primase, que é uma RNA polimerase, que usa uma fita de DNA como molde e adiciona então nucleotídeos de RNA aqui, formando então um híbrido entre o DNA da fita molde e o RNA desse novo primer sendo formado. Ou seja, sim, aqui estamos pareando a uracila ao invés da timina com a adenina. A DNA polimerase, então, consegue adicionar um novo DNTP para iniciar aqui a partir dessa 3' OH. Ela consegue reconhecer essa região de primer e fazer a síntese, então, a partir dessa região, tanto na fita líder como para cada um dos fragmentos de Okazaki. E aí, nós temos, então, cada um desses fragmentos ele tem um primer iniciando. Aqui a gente vê esse primer em azul. E conforme a forquilha vai se abrindo, uma nova síntese desse iniciador acontece pela primase. A DNA polimerase, então, consegue adicionar novos nucleotídeos a essa extremidade 3' e vai adicionando até encontrar uma extremidade 5' que já estava pronta. E aqui no caso que é do outro primer que já está formado. Portanto, a síntese de cada fragmento de Okazaki ele vai terminar quando um novo iniciador é encontrado na extremidade 5'. A DNA então vai lá e vai procurar lá na frente outro iniciador para dar esse início e fazer a síntese de uma nova fita. Para a fita ser contínua, então, como que a gente vai fazer? São necessárias 3 enzimas para conseguir unir esses trechos. A primeira delas vai remover o iniciador de RNA. Então, ela é chamada de RNase. Ela removendo ela é capaz, então, de reconhecer essa hélice híbrida, que é de DNA e RNA, e fazer o reparo, ou seja, retirando esse RNA, porque ali está errado. Em seguida, vem a DNA polimerase, que vai então reconhecer que isso aconteceu, vai pegar esse finalzinho que estava com uma 3' OH livre e vai continuar até de novo encontrar uma 5' fosfato presente ali na fita seguinte. Reconhecendo
essa fita seguinte, nós temos então a DNA ligase atuando. Ela vai ser responsável então por unir esses fragmentos de DNA que estão ali presentes. A replicação ela só vai acabar, né? Ela só vai terminar depois que todos esses fragmentos ou todos esses replicons, e tem milhares deles acontecendo ao longo de todos os cromossomos, quando todos eles estiverem já unidos pela DNA ligase, quando todos eles já estiverem prontos, quando nós tivermos duas fitas novas, contínuas, presentes na célula. E com tantas enzimas atuando, nós vemos que há uma cooperação entre elas para a correta realização da replicação. Como nós falamos logo no início, elas atuam, na verdade, como um complexo enzimático, que pode, né, ser visto aqui nessa microscopia como uma região branca, são onde as enzimas estão todas atuando sob a fita de DNA aqui em diversas regiões. Aqui desenhadinho para a gente poder ver esse DNA parental com o complexo enzimático. Porém, se a gente olha para cada uma dessas enzimas, né, à frente da forquilha, a gente vê a DNA helicase, que está desenrolando o DNA parental, essa dupla hélice aqui, e permitindo, então, que a primase, por exemplo, inicie a sintetizar o primer, ou iniciador, junto dessa forquilha de replicação. Logo em seguida, nós podemos ver as proteínas ligadoras de DNA de fita simples, ou SSBs, que mantêm as fitas de DNA afastadas umas das outras e permite tanto o acesso da primase quanto da própria polimerase. A DNA polimerase aqui em verdinho, ela é acompanhada sempre, elas são mantidas na fita líder ou na outra fita, né, lenta, por essas cintas deslizantes, que são, né, na fita molde lenta, essa cinta desprende toda vez que ela encontrar um fragmento de Okazaki. Na fita líder, ela irá até o fim, junto com a DNA polimerase. E a ação da DNA polimerase é a de adicionar os nucleotídeos, ou seja, as bases, no sentido 5' 3'. Ou seja, né, quando a gente olha, ela está andando nesse sentido 5' para o 3'. Por quê? Porque ela sempre está adicionando dentro, né, a partir de um nucleotídeo liberado de 3' OH, tornando, né, essa nova fita contínua e a outra descontínua. Os erros de inserção da base, eles são sempre eliminados pela atividade de exonuclease que a própria DNA polimerase tem. As fitas descontínuas, né, que formavam esse fragmento de Okazaki, no final elas precisam ser ligadas. E essa ligação, né, esse molde, ele é feito quando a DNA polimerase encontra, então, um fragmento já pronto. Uma nuclease, que é a RNase H, remove esse primer de RNA dos fragmentos de Okazaki e a DNA polimerase pode, então, preencher essa região com desoxirribonucleotídeos e a DNA ligase, então, por fim, une essas pontas finais de 3' OH ao uma 5' fosfato do fragmento já pronto que estava logo na frente. E aqui a gente vai ver essa cooperação em ação. Então, a gente está vendo essas proteínas aqui atuando como um complexo. Então, as DNA polimerases realizando a polimerização de novas regiões. A gente vê em verdinho aqui são as cintas deslizantes. A primase são essas proteínas aqui em azulzinho claro, enquanto a helicase é essa que está abrindo a fita em duas regiões aqui. Nós vemos que essa aqui é a fita contínua, enquanto essa que dobra e se desdobra e vai e volta é a fita descontínua, que a gente vê diversos fragmentos. Mas vocês podem observar melhor esse vídeo no YouTube depois. E aí, finalizando a replicação, sem um mecanismo especial, a extremidade das fitas lentas ou descontínuas, elas poderiam ficar sem uma replicação completa e se perder a cada ciclo celular. Por quê?
Porque essa região aqui, esse espacinho no final, onde teria um primer iniciante, ele não tem uma outra fita que começava para cá para terminar nele e, portanto, não tem uma região que a DNA polimerase pudesse atuar. E aí o que acontece? Eucariotos solucionaram esse problema com a sequência de nucleotídeos longas nessa região, utilizando nessas extremidades, né, dos cromossomos, incorporando os telômeros pela telomerase, com um DNA molde que é associado a ela. Portanto, ela aumenta a fita molde e aí, portanto, a DNA polimerase pode atuar, fazendo com que aquele trecho não se perca, aquele trecho final de cromossomo não seja perdido. E por fim, quando as duas fitas são completas, nenhum pedaço ficou para trás, os cromossomos eles podem ser reorganizados na forma de cromatina. Então, os nucleossomos podem ser regenerados no final dessa forquilha de replicação. Isso vai acontecendo sempre que a dupla fita já está regenerada. As estonas, que são produzidas também na fase S, elas são incorporadas, então, ao novo DNA em formação e já enovelando esse DNA de forma que ele fique e vá já se empacotando para a fase seguinte, que é a fase de mitose. Portanto, nós vimos aqui hoje, né, resumindo tudo, e quando vocês estiverem estudando, seria interessante vocês olharem para perguntas do tipo: como que ocorre a replicação do DNA? Quais que são os elementos que estão envolvidos nessa replicação? Que enzimas que são responsáveis pelas diferentes etapas desse processo? E que pontos que existem controle de fidelidade, de síntese, e como que esse DNA então é formado? Então chegamos ao final dessa aula de replicação do DNA. Aqui vocês então têm as referências que foram utilizadas, que vocês também podem consultar, e links que foram apresentados e de outros vídeos e materiais, eles estão no roteiro de estudos. Até mais, pessoal!